Afinal, todo mundo quer saber o que Heleninha foi fazer dentro do quarto de Odete Roitman. Não só Heleninha, mas principalmente Heleninha, porque uma arma vai ser encontrada na cena do crime e terá as digitais de Heleninha e de Celina. Então, principalmente, a gente está apreensivo para saber o que Heleninha foi fazer no quarto de Odete Roitman, porque tem uma arma lá dentro com as digitais de Heleninha e de Celina. Não só a Heleninha e a Celina, também outras pessoas foram no quarto de Odete Roitman. Inclusive, todas essas pessoas foram armadas. Mas um mistério maior é Celina e Heleninha, o que elas foram fazer no quarto de Odete Roitman. E porque tem essa arma lá com as digitais delas duas. Bom, é um mistério que a gente vai tentar desvendar aqui, pelo que eu acabei apurando. E a gente vai tentar desvendar o que aconteceu. Porque o Marco Aurélio entrou lá dentro, a Fátima entrou também, o César foi o último a entrar e aparentemente todos eles viram alguma coisa, aconteceu alguma coisa e no final das contas a Odete Roitman morreu, né? Na mão de algum deles 5. Então, quem foi que matou a Odete Roitman? No final das contas, a Heleninha vai parar atrás das grades. A Heleninha vai ser presa, acusada de matar a própria mãe. Mas afinal, foi a Heleninha mesmo que matou a Odete Roitman? Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, a primeira pessoa que entrou no quarto de Odete Roitman para matá-la foi a Fátima. Logo em seguida, a Fátima não ficou muito tempo, segundo o detetive que estava investigando o caso. Quando viu a filmagem, ele disse que Fátima não ficou muito tempo dentro do quarto. Logo em seguida o Marco Aurélio entrou, e aí ele até comenta, né? O detetive fala assim: então entra e sai, ninguém fica nesse quarto por muito tempo, né? Bom, e aí Celina entra por terceiro. Depois de Celina, tem um espaçar de tempo que eu acho que é entre Marco Aurélio e Celina. Não sei se depois que o Marco Aurélio entra, a Heleninha entra. Bom, o fato é que eu não sei a ordem que a Heleninha entra. Isso seria muito importante para mim dizer o que eu vou falar agora, para fazer sentido, para saber a ordem que a Heleninha entrou. Seria muito importante, porque na minha mente eu lembro que Fátima entrou primeiro, depois o Marco Aurélio, e eu lembro que a Celina entrou e eu vi a Heleninha entrando também, só que a ordem eu não lembro. A ordem faz muita diferença, eu tenho poucas informações, mas o pouco que eu tenho já descarta completamente a possibilidade de Heleninha ter matado a Odete Roitman, porque a Heleninha foi lá transtornada, muito bêbada, discutir com a mãe, dizendo que ela era um monstro e tal. E a Odete Roitman estava muito assustada com o estado de Heleninha. A Heleninha estava suja de lama. A Heleninha estava dias na rua. Então a Odete Roitman estava muito assustada e mandou a Heleninha embora. Até onde se sabe, foi isso que aconteceu. Não tem mais. Enfim, mas e as digitais de Heleninha na arma? Bom, tem muitos sites falando que isso vai acontecer, mas até agora já se passaram 2 dias com o capítulo que vai ao ar hoje, e eu até agora não vi a polícia encontrando essa tal arma que vai ter as digitais de Heleninha, que Heleninha vai ser presa e tal. A gente não viu as digitais. Eu particularmente não li o resumo para saber se Heleninha vai ser presa. Então eu tô um pouco às cegas. Me perdoe, imensamente me perdoe, porque para ler o resumo eu gasto um tempinho. O resumo é muito sem pé nem cabeça. Eu não gosto de ler resumo.
Não gosto de ler resumo. O nome do canal é Resumo, mas é em outro sentido, né? Não aquele resumo de novela. É horrível para ler. Pô, começa a fazer sentido quando você tá assistindo. Quando você tá vendo as notícias, aí você entende. Mas você lendo aquilo ali, você não entende nada. Você fica sem entender nada. Você vai entender depois que o capítulo já aconteceu. Aí você vai entender o resumo. Por isso que eu não gosto muito de ler. Demanda muito tempo. Um porre, no final das contas. Bom, mas vamos voltar ao assunto aqui, né? Como é que a arma que estão dizendo que a polícia vai encontrar, e até agora a polícia não encontrou essa arma. Já se passaram um capítulo e hoje vai ser o segundo capítulo que a Odete Roitman morreu e não encontraram a arma. Não encontraram essa arma. Que polícia é essa? Então o que me leva a crer é que essa arma não existe, né? Essa narrativa não existe. Se ela não existe, ela ainda não vai ser presa. É isso? Estamos diante de uma fake news. Vamos saber, eu sou otimista. Talvez a polícia vai encontrar essa arma ainda. Mas era já pra ter encontrado. Se fosse eficiente, essa arma era já pra ter encontrado essa arma há muito tempo, né? Enfim, essa arma era pra ter sido encontrada. Não foi encontrada ainda, né? Isso aí tá me deixando muito revoltado com essa situação. Mas eu particularmente acredito que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A Heleninha pode ter sim motivos para matar a Odete Roitman. Ela pode ter sim matado a Odete. A gente sabe muito bem que a Heleninha já quebrou um bar todo. Inclusive o policial falou até sobre isso, né? Que ele teve que atuar Heleninha porque ela tinha quebrado um bar todo, né? Inclusive um homem que tentou abusar dela. A Heleninha atingiu a garrafa na cara dele. Eu acho que foi até uma atitude correta na parte dela, porque ela estava se defendendo, enfim. Então a Heleninha é capaz de fazer. A Heleninha tem potencial de matar o Odete Roitman. Não descartaria essa possibilidade de forma alguma. Mas a informação que eu tenho é que a Heleninha entrou dentro do quarto de Odete e que a Heleninha discutiu com a Odete e depois saiu. A Heleninha não tinha matado a Odete, nem sequer viu a mãe morta. Enfim, mas assim também como tinha dias os portais tudo confirmando que ia ter uma arma na cena do crime e que essa arma é interditada de Heleninha, e até agora nada. Então eu não posso afirmar categoricamente que a Heleninha não foi fazer nada no quarto de Odete Roitman. Tá mais pra uma teoria essa notícia que eu trouxe. Deixa se confirmar essa arma aí começa a fazer mais sentido isso que eu acabei de trazer, né? Enfim, e sobre uma possível arma com as digitais de Heleninha no quarto de Odete Roitman, poderia ser N fatores. Essa arma estava na mão de Celina. Celina atirou. A Heleninha tinha pegado essa arma quando estava na casa de Celina. Ela pensou em usar essa arma para tirar a própria vida, colocou no lugar. E aí ficou com a digitais dela. E aí a Celina pegou a arma e matou a Odete. Pode ter sido isso. Enfim, tchau.